Bom dia, pessoal. Terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui mais uma semana, a gente vai dar continuação na matéria, tá joia? Mas antes disso, gente, eu queria fazer uns exercícios com vocês de uma dúvida que me encaminharam por e-mail, tá bom? São os exercícios 5, 8 e o 11B da página 614 e 615. Então, vou fazer esses exercícios aqui junto com vocês e aí depois a gente dá continuação no conteúdo, tá bom? Bom, primeira coisa, ó, esse exercício 5 ele fala o seguinte: as abelhas da espécie Apis mellifera produzem o feromônio geranial para ser utilizado como sinalizador de trilho. Em um laboratório de pesquisa, foi realizada a hidrogenação completa catalisada do geraniol. O que é hidrogenação, gente? É um processo de adição, no qual a gente some com as duplas ligações e adiciona hidrogênios aos carbonos. Tudo bem? É só isso. Aí ele fala, ó, apresente o nome oficial, é a regra de nomenclatura que a gente viu até agora, do produto formado na hidrogenação completa do geraniol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar essa molécula, gente, sumindo com essas duplas ligações e adicionando hidrogênio, tá? Deixa eu pegar a caneta, tá bom? Eu vou redesenhar ela de uma maneira que fique mais conveniente para mim, tá bom? Então, aí aqui sobe, tem, opa, tudo bem torto. Aí aqui, uma pontinha solta, que é essa aqui. Aí aqui venho para baixo. E aqui eu tenho lá o meu CH2OH. Ok? Bom, então o que eu consigo ver aqui, gente? Eu tenho que contar o número de carbonos, tá bom? E aí a gente começa a nomenclatura da molécula a partir disso aqui, ó. Veja que aqui, ó, é onde eu tinha uma dupla ligação antes. Opa, na verdade, aqui, ó, que era essa aqui, ok? Aí a gente tem essa e essa parte, que é essa e essa. E aí aqui, ó, eu teria outra dupla ligação de novo, tá bom? Então, deixa eu sumir com esse monte de rabisco agora. A gente vai dar a nomenclatura oficial disso aqui. Então, ela vai começar aqui. Então, esse é o primeiro carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 carbonos, tá? A gente tem que ir lá na tabela e ver quando a gente tem 8. Veja que 6 é ex, 7 é et, 8 é octa. Então, deixa eu colocar aqui um OCT, ok? Só tem ligação simples. Tem o grupo OH, ó, função álcool. Então, isso aqui é um octanol. Tá bom? Então, é um 1-octanol. E aonde que eu vou ter grupos metil? Ó, vou ter um metil aqui e um aqui. Respectivamente, então, no carbono 3 e no carbono 7. Então, eu vou ter um 3, 7, di, que é 2, metil. Então, o nome dessa molécula é 3,7-dimetil-octanol. Tudo bem? Bom, esse foi o primeiro. Agora a gente vai para o próximo. E aí eu vou ter que dar um clear aqui, senão vai aparecer tudo no slide de baixo. A gente vai resolver ele também, ok? Então vamos lá. Esse aqui, ó. 8. O cravo da Índia e a noz moscada. Opa, gente, só um minuto. Ah, não, tá perfeito. Eu estava em dúvida se estava gravando. O cravo da Índia e a noz moscada são consonantes, são condimentos muito utilizados na culinária. E seus principais constituintes são, respectivamente, ó. Então, o eugenol está aqui e o isoeugenol que está aqui, ok? Observe suas fórmulas estruturais. Gente, o que eles têm de diferente aqui, hein? Ó, todas as funções, anel benzênico, a posição da dupla que está variada, ó. Eugenol, isoeugenol, ok? Aponte o tipo de isomeria plana que ocorre entre essas duas substâncias
e nomeie aquela que apresenta isomeria espacial geométrica. Em seguida, indique o número total de carbonos assimétricos formados na reação de adição de bromo molecular ao grupo alifático. Então, a primeira coisa, gente, ó, aponte o tipo de isomeria plana que ocorre entre essas duas substâncias. A gente tem isomeria plana, a primeira delas é de cadeia, quando a gente só muda uma das posições na cadeia. Aí tinha de função, se as funções fossem diferentes. E tinha uma série de outras ali, ok? Por que eu falei só dessas? Porque aqui, gente, a isomeria que a gente tem nessas duas moléculas, ó, só mudei a posição da dupla, é a isomeria de cadeia. Ou seja, a só posição de uma das cadeias dela é que está diferente. No caso, a posição da dupla ligação. Tá bom? Esse é o tipo de isomeria. Aí ele quer agora das duas, tá bom? E nomeia aquela que apresenta isomeria espacial geométrica. Isomeria espacial geométrica é cis e trans, tá bom? Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, nesse carbono, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou ter dois hidrogênios, não é isso? Nesse aqui eu tenho esse grupo todo grandão e um hidrogênio do lado de cá. Só falando, talvez fique esquisito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho, tá bom? Aqui, ó, esse carbono eu tenho H e H. Pronto, eu já não posso ter isomeria cis-trans aqui, porque eu tenho dois caras iguais, tá? A mesma coisa aqui, ó. Tá escondido, mas eu tenho um hidrogênio aqui. Agora, olha essa outra molécula, ó. Se eu pegar e colocar aqui, do lado de cá eu tenho um hidrogênio, do lado de cá eu tenho um CH3, ok? E do lado de cá, ó, do lado de cá eu tenho esse grupo todo grandão, e aqui um hidrogênio. Então, o isoeujanol, ele tem o quê? Ele tem isomeria cis e trans. É ele, então, que vai apresentar essa isomeria espacial geométrica, ok? Então, quem que vai fazer isso? Esse cara. Beleza. Em seguida, indique o número total de carbonos assimétricos formado na reação de adição de bromo molecular ao grupo alifático das duas moléculas. Então, ele usou um vocabulário muito difícil para dizer que eu estou adicionando o bromo. E ele quer saber qual delas vai ter uma molécula de carbono assimétrico. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, quando eu adicionar bromo, o que vai acontecer? Esse pedaço aqui vai sumir. Então, eu vou ligar aqui. A dupla ligação vai sumir. Eu estou ligado em dois carbonos, um hidrogênio e um bromo. Então, ó. Deixa eu pegar a caneta de novo. Aqui, ó. Imagina agora que a dupla sumiu. Por isso que está rabiscadinho. Então, aqui eu tenho quem? Esse está ligado no carbono, aqui no carbono. Já tinha um hidrogênio. Tinha que ter, ok? Entrou um bromo. Aí, na outra ponta, ficou um bromo. E aqui um hidrogênio. E ele já tinha um hidrogênio. Opa. Então, veja, esse primeiro carbono aqui, ele não é assimétrico, porque ele tem dois ligantes iguais. Esse carbono aqui, ele vai ter H, Br, esse negócio todo e esse outro. Então, aqui eu tenho um carbono assimétrico, ok? Nessa primeira molécula. E nessa segunda, ó, então a dupla some, tá em vermelhinho aqui, ó. Aí eu vou ligar quem? Vou ligar um Br aqui. Vou ligar um Br aqui. Mas já tinha o quê? Já tinha um hidrogênio. E aqui já tinha um hidrogênio. Tá bom? O que aconteceu? Agora aqui, gente, nessa molécula especial aqui, eu tenho dois carbonos assimétricos. Lembrando que o carbono assimétrico é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Tá bom? Eu sei que com essa rabisqueira toda aqui, talvez ficou meio confuso, mas o importante é a explicação. Se deu para pegar, tudo tranquilo. Tá bom? Então, agora, eu vou para o próximo exercício. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse aqui era isso aí. Então, vou apagar, ok? E aí, a gente vai para o terceiro e último exercício de hoje, tá? Ele fala o seguinte. Os alcenos, devido à presença de insaturação, são muito mais reativos que os alcanos. O que é um alceno, gente? É uma molécula, uma cadeia carbônica de carbonos e hidrogênios que tem a dupla ligação, tá bom? Eles reagem, por exemplo, com um aleto de hidrogênio. O que é um aleto de hidrogênio? É um elemento da família 7A ligado ao hidrogênio, tornando-se assim compostos saturados.
Aí ele fala, na letra A, classifica a reação entre um alceno e um haleto de hidrogênio. Bom, a letra A o pessoal conseguiu fazer, tudo bem? Então me pediram para fazer quem? A letra B, que foi na letra B que teve dificuldade. Então é essa que a gente vai fazer, tá? Eu não vou fazer a letra A, não. Letra B. Apresente a fórmula estrutural do produto principal obtido pela reação de HCl com um alceno de forma molecular C6H12, que possua um carbono quaternário. Então, eu vou ter que montar uma molécula aqui, um alceno, e nesse alceno eu tenho que ter um carbono quaternário. Então, vamos lá. Vamos montar isso aqui. O que é um carbono quaternário, gente? Um carbono quaternário é um carbono que ele faz 4 ligações com outros carbonos. Então, vamos lá. Vejam que quando eu fiz isso, eu já matei a molécula. Ó. Esse carbono aqui, ó, ele é quaternário, porque ele está ligado em 1, 2, 3, 4. Ok? Veja que a dupla ligação não pode estar envolvendo em nenhum momento esse carbono quaternário, porque ele já está fazendo 4 ligações. Se eu fizer uma dupla ligação com ele, não é mais quaternário, passa a ser terciário. Então, o único carbono que pode receber uma dupla ligação é esse aqui. Falta aqui, colocar o número de hidrogênios. Então, aqui eu tenho 2 Hs. Aqui eu tenho 1. Então, vou botar ele aqui em cima. Aqui eu tenho 3. Aqui nenhum. Aqui 3. Aqui 3. Ok? Bom, aí ele fala o seguinte, ó. Apresente a forma estrutural do produto principal obtido pela reação do HCl. Então, eu vou adicionar quem aqui? Vai rolar um processo de adição de HCl. E aí, veja, o cloro pode entrar nesse carbono ou nesse. O cloro, gente, ele sempre vai entrar no carbono que tenha menos hidrogênios. Então, o cloro vai entrar aqui e o hidrogênio vai entrar aqui. Logo, o que a gente vai formar no final? Nosso produto final. Então, deixa eu apagar isso aqui. A gente já sabe onde eles vão entrar, tá? O que a gente vai formar no final é isso aqui, ó. Então, aqui forma Cl. E aqui, ó, já tem aqui um hidrogênio, né? Que eu tinha colocado. Na verdade, já tinha 2 hidrogênios. Eles vão permanecer. Eu só mudei isso aqui para ficar mais visível. E o hidrogênio vai entrar aqui, ó. Então, o H do HCl está aqui, o Cl do HCl está aqui. Esse foi o processo, esse foi o produto que foi obtido nessa reação do HCl com um composto de forma molecular C6H12 que tem um carbono quaternário. Tudo bem? Então, aqui, a única coisa que ele usou foi, ele usou um vocabulário um pouquinho mais rebuscado, ele fez vocês lembrarem os conceitos de classificação dos carbonos, e ele fez vocês lembrarem as regrinhas também, onde entra o halogênio numa cadeia carbônica. Tá bom? Então, os exercícios que tinham dúvidas eram esses aqui. Então, agora a gente vai para o conteúdo novo. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. E aí a gente já vai. Bom, o que é a matéria que a gente vai falar hoje? A gente vai continuar falando de adição, só que agora ciclanos, adição e substituição. O que é um ciclano? É uma molécula, uma cadeia carbônica em que eu tenho um ciclo fechado, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui um met-et-prop, um ciclopropano, aqui um ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, ok? Aí, veja, no primeiro caso, foi adicionado o bromo quebrou uma dessas ligações do ciclo. E aí, o que aconteceu? Entrou um bromo em um dos carbonos que quebrou a ligação e o outro bromo no outro carbono que quebrou a ligação. Tá bom? Aqui agora, ó, no butano, no ciclo butano, mesma coisa. O bromo quebrou uma dessas ligações, entrou numa ponta, entrou na outra ponta. E a molécula agora, ó, maior, ó, ciclo pentano, ok? Aí, aqui, gente, nesse caso aqui, eu já tive uma substituição e não uma adição. Porque, veja, aqui nos 2 primeiros casos, eu estou com casos de adição. Então, para mim, adicionar o componente. Agora, aqui, eu estou numa condição em que eu vou substituir um componente. Então, aqui eu tinha H2, aqui eu tinha H2. Agora, eu fui lá, continuo com H2, porque um dos H substituiu por H, que é igual. E o bromo foi lá e substituiu um dos hidrogênios.
E aí, agora, onde eu tinha CH2, eu vou ter um H e um Br. E formei ácido bromídrico também. Mesma coisa aqui, ó, no ciclohexano. Agora rolou uma substituição. Tá bom? Então, veja que pode ter os dois casos, adição e substituição. Por que deu preferência para fazer substituição no ciclopentano e no ciclohexano? Gente, o ciclopentano e o ciclohexano são moléculas muito mais estáveis do que o ciclobutano, met, et, prop e o ciclopropano. Por quê? Porque o ângulo entre as ligações aqui, ele acaba forçando essa ligação. Então, é uma ligação mais frágil, mais fácil de ser quebrada. Tanto para esse caso quanto para esse. Aqui, o ângulo entre as ligações já está mais próprio do que seria uma distribuição tetaédrica. Então, nessas condições, o ciclopentano e o ciclohexano, eles são muito mais estáveis. É por isso que eles vão tender a fazer essa reação de substituição. E esses dois caras aqui, eles vão tender a fazer adição. Não é que você não consiga fazer uma substituição neles, você consegue. Mas aí as condições vão ter que ser muito mais controladas. Tá bom? Então, vamos continuar. Ó, essas equações representam reações que ilustram tendências verificadas experimentalmente. Os ciclanos de 3 e 4 carbonos apresentam tendência para sofrer reação de adição, nos quais ocorre rompimento do ciclo. Já os ciclanos de 5 e 6 carbonos apresentam tendência para sofrer reação de substituição, de modo similar aos alcanos. Para tentar explicar a razão dessas diferentes tendências de comportamento químico, vamos fazer uma analogia. Considere um pregador de aço inox. Se o soltarmos sobre a mesa, ele ficará aberto com um certo ângulo. Toda vez que tentamos fechar ou abrir esse pregador, estaremos forçando-o a ficar em uma situação que não lhe é natural. Ou seja, estaremos introduzindo uma tensão angular no sistema. Tão logo soltemos, ele retornará ao ângulo inicial. Um carbono saturado pode ser comparado a um desses pegadores. Ele é estável com suas ligações com ângulos de 109,28 graus. Se tentarmos alterar esse ângulo, estaremos introduzindo uma tensão na molécula e, quando for possível, o sistema retornará ao ângulo estável. Então, é por isso, gente, que ele está justificando isso. Vamos calcular o ângulo ali, tá bom? Rapidinho. Então, deixa eu subir e eu vou voltar um slide. Se a gente olhar aqui, ó, qual que é a soma de todos os ângulos internos de um triângulo? 180. Então, cada ângulo desse aqui, ele é um ângulo de 60 graus, ó, muito mais fechado, muito mais agudo do que o 109, que ele estaria estável. Então, a tensão aqui é absurda. E esse outro, ó, qual que é a soma dos ângulos internos de um quadrado? É 360 graus. Se a gente dividir tudo certinho, a gente vai encontrar um valor de um ângulo aqui de 90 graus, gente. Tá bom? 90 graus também estou em tensão, porque eu estou num ângulo mais agudo do que seria o 109. Qual que é a soma dos ângulos internos aqui, ó, dessa figura com 5 pontas? Seria 360 mais 180, ou 540 graus. Quando a gente faz a divisão de 540 por 5, já dá perto do 109. A mesma coisa vai acontecer quando a gente fizer isso aqui para o hexano também. Então, o que acontece? Essas duas moléculas são mais estáveis, essas duas mais instáveis, ok? Bom, então, já usado a analogia, né, do pregador ali, vamos continuar. Verificando os ângulos destacados nos ciclanos esquematizados a seguir, notamos que há considerável tensão angular no ciclopropano e no ciclobutano. Isso explica porque esses ciclos de 3 e 4 carbonos possuem tendência para se romper. Então, ele está mostrando aqui visualmente aquilo que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás. Tá bom? Dessa maneira, a tensão angular é eliminada e a molécula se estabiliza. Isso quando o quê? Quando eu venho, faço adição, então quebro esse ciclo e aí eu libero os ângulos ali para os carbonos. Tá bom? Então, aqui, ó, as duas que vão tender a sofrer adição e as que vão tender a sofrer substituição. Essas ideias sobre tensão angular para explicar as reações de ciclanos foram propostas em 1885 pelo químico alemão Adolf von Baeyer, na Universidade de Munique, na Alemanha. No entanto, ele previu incorretamente que o ciclohexano também possuiria elevada tensão angular, pois imaginou que suas moléculas fossem planares. Ó. Então, aqui está dando um ângulo de 120 graus, né?
Isso aqui, a gente, não sei se a gente vai chegar a ver, mas a distribuição, na verdade, isso aqui não é um ciclozinho bonitinho, como tá aqui não, tá? Essa figura do ciclo hexano no espaço, ela faz um negócio que a gente chama que é representação em cadeira. Como assim? Ela fica um negócio mais ou menos assim, ó. Tá torto, tá horrível, tá? Mas isso é um carbono, 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 isso é um carbono. Isso é o que a gente chama de representação cadeira. Quando a gente faz isso, a gente vê que o ângulo interno formado entre eles vai tender a ser 109, tá bom? Bom, eu não sei se o livro vai chegar a abordar isso. Você já vai ver já, tá bom? Bom, mas isso aqui é mais uma curiosidade, ok? Ah, na verdade ele fala assim, ó. Isso aqui, gente, foi aquele desenho que eu tentei desenhar anteriormente, tá? Esse aqui está muito mais claro o que é que está acontecendo aqui. E esse aqui é o outro tipo de representação cadeira. Essa aqui uma ponta para cima, uma para baixo. Esse aqui as duas pontas para cima, tá bom? Sabe-se atualmente que as moléculas do ciclo hexano não são planares, existindo em duas conformações diferentes, chamada de cadeira e barco. Observe a seguir os modelos de conformação cadeira, que é a A, e conformação barco, que é a B, da molécula do ciclo hexano. A perda da planaridade propicia a minimização das tensões angulares, já que os ângulos se aproximam do valor estável de 109. Com isso, a cadeia carbônica do ciclo hexano é razoavelmente resistente ao rompimento, não apresentando tendência de sofrer reação de adição, mas sim de comportar-se como alcano, sofrendo reações de substituição. Tá bom? Então, aqui, gente, é aquela tentativa daquele desenho que eu fiz para vocês lá atrás. Se a gente pegar a caneta, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, só sumir com essa rabisqueira agora. Vamos dar continuação. Bom, então, gente, era mais ou menos isso. Tá joia? O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um exercício com vocês, que é o exercício 38. E aí ficaria para vocês fazerem para casa, para mim, os exercícios 39 até 41, tá bom? Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês conseguirem, de fazer isso para mim, para entregar, até o dia 23, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui. Agora a gente vai lá para resolver esse exercício. Vou dar um zoom. Bom, puxar esse negócio. Opa. Deu um pequeno probleminha, vamos voltar de novo. Aqui. Represente a fórmula estrutural do produto obtido na reação sob condições adequadas do ciclo propano. Então, veja, met, et, prop, but. O ciclo propano é o que, gente? O ciclo propano é o triângulozinho, tá bom? Então, ó, com hidrogênio, com Br2 e com HBr. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer os 4 desenhos aqui, que é a molécula antes e a molécula depois. Então, a molécula antes é isso aqui, ó. Carbono, 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 tá ligado entre si. Cada um deles tem 2 hidrogênios, ok? Aí, gente, a gente já viu isso. Essa é uma molécula que ela vai tender a sofrer o quê? Adição ou substituição? Ela vai tender a sofrer adição. Então, eu vou quebrar uma ligação aqui. E aí, os dois elementos vai entrar um aqui, o outro aqui. Então, vamos lá. Primeiro componente, quando eu adicionei hidrogênio, eu vou ter aqui um CH3, adicionei um hidrogênio, ok? CH2, CH3. Adicionei agora bromo, então vai ficar Br, CH2, CH2, CH2 e o Br aqui, ó. Ok? E o terceiro, quando adicionei HBr, lembra, o bromo vai tender a entrar no carbono que tenha menos hidrogênios e o hidrogênio vai tender a entrar no que tenha mais. Só que aqui, os dois carbonos têm 2 hidrogênios, então tanto faz. Então vai ficar como? Vou colocar o bromo primeiro, tá bom? Aí foi mais por escolha. H2. Nossa, ficou horrível isso. Deixa eu fazer de novo.
Só um minutinho, tá, gente? Então, ficou o bromo. Aí, aqui, 2 hidrogênios e o carbono. Ligado num CH2. Ligado num CH2 com mais um hidrogênio. CH3. Tá bom? Então, esse aqui é o A, B e C. Tá bom? Então, gente, tenta fazer para mim o 39, 40 e o 41. Aí, qualquer coisa, se vocês tiverem uma dúvida, vocês me mandam por e-mail, igual essas que eu acabei de tirar hoje. Tá bom? Um abraço para vocês, gente. Até semana que vem. Tchau.